Pronto, né? Acho que a gente já pode dar início. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui que né, estão comparecendo ao nosso momento online. Gostaria de agradecer pela a participação, especialmente do Caio e da Dark, que aceitaram o nosso convite, certo? E, né, já dando início, gostaria então de apresentá-los, certo? Os nossos dois palestrantes de hoje, Caio Fradique e Dark Costa, certo? Eles são estudantes do 9º semestre do curso de licenciatura em Ciências Biológicas aqui da Unilab. São membros do projeto Alimentação Saudável, bolsistas do projeto de extensão, né? Ligado à Pró-Reitoria de Arte e Cultura, extensão Arte e Cultura da Unilab. Tá? Então, meninos, eu passo a palavra para vocês, certo? E obrigado mais uma vez por estarem aqui presentes conosco. Boa tarde, né, a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá. De antemão, já queria agradecer, né, aqui o convite do Forbio para participar desse momento, né, em nome do projeto de extensão Alimentação Saudável. E hoje aqui nós trouxemos como tema para esse momento, né, alimentação saudável na escola, a consciência também se aprende em sala de aula. Essa é uma temática muito importante, né, e nós também abordamos dentro do nosso projeto justamente com esse intuito, né, de promover hábitos alimentares saudáveis, né, em crianças e jovens. E lá no finalzinho da apresentação nós vamos falar um pouco das atividades que nós desenvolvemos, né, nas escolas do Maciço de Baturité. Passa, Caio. Eu sou Dark, né, Dark Costa. Estou cursando já o 9º período do curso de Ciências Biológicas, né, pela Unilab, e faço parte como bolsista, né, do projeto de extensão Conhecendo os Alimentos, né, popularmente conhecido como alimentação saudável, né. E esse projeto é coordenado pela professora Márcia Barbosa, né, onde nós desenvolvemos atividades em escolas de todo o maciço de Baturité. Caio? Tá dando para me ouvir? Tá, sim. Pronto. Boa tarde, né? Queria agradecer, primeiramente, pelo convite, né? O pessoal do Forbio, a Viviane e o Matheus. Eu sou o Caio, como o Matheus já apresentou, né, já. Eu sou do curso de Ciências Biológicas, né, do 9º semestre. Faço parte atualmente do grupo de extensão, né, juntamente com a Dark, no grupo Alimentação Saudável. Bom, para a gente iniciar um pouquinho, né, falando sobre alimentação na escola, eu queria, né, fazer vocês refletirem um pouco sobre o que a gente entende, né, o que é entendido como alimentação saudável, né? Qual os fundamentos nós seguimos sobre a alimentação saudável. Porque hoje em dia nós são chegadas diversas informações até a gente, né, a respeito da alimentação saudável, né, através das mídias, na academia, né, muitas vezes a gente tem lá uma imagem, no percurso que a gente faz, né, do trabalho para casa, ou seja, para qualquer lugar, né. E muitas dessas informações, elas são bastante confusas, né? Fazem a gente ficar confusa, né? Também fazem a gente ficar confuso a respeito de como a gente vai fazer a escolha, né? Quais escolhas a gente deve fazer corretamente. E assim, né, surgiu o Guia Alimentação para a População Brasileira,
o qual ele é um livro, né, que foi elaborado, no caso, pelo Ministério da Saúde, no ano de 2014, né, mas eles já fizeram algumas atualizações, aí já tem outras edições, né? E esse livro, ele busca informar as pessoas, né, sobre a alimentação saudável, como o próprio título fala, né? E, e ele deve ser bastante utilizado nas políticas públicas, né, nas ações também educativas, que são destinadas à promoção da alimentação saudável, né? E o que esse guia ele nos traz de regra para a alimentação saudável, né? Na verdade, ele foi construído para simplificar, né? Ele não foi feito com a intenção de dizer se o alimento ele é bom ou ruim, né? Mas ele nos dá uma autonomia para fazer, né, a gente ter as nossas escolhas, né, e a gente não fique tão confuso na hora de fazer essas escolhas, né, a escolha do alimento que a gente quer. E isso vai muito da questão de acordo com a nossa realidade, né, de acordo com a realidade de cada um. Bom, e uma das regras assim, principais, a regra de ouro, né, que esse livro ele nos traz, e que a gente deve levar em consideração, né, é o grau, né, de processamento desses alimentos. Né? Assim, a gente passar a consumir os alimentos que não tenham tanto vamos dizer, tanto grau de processamento, né, industrial, ou que não tenha passado por nenhum, ou algum pequeno grau, né, de processamento, nós possamos evitar, né, aqueles que são que tenham passado por esse processo aqueles, vamos dizer, os ultraprocessados, né, que são os mais perigosos. E eu trouxe essas 3 imagens para vocês para tentar explicar um pouco sobre esses processos, né? Qual é a diferença dos três, né? Nós temos o primeiro, os in natura, né? Que eu coloquei o milho como um representante, né? Que ele está relacionado com aqueles alimentos que são naturais, né? Já o próprio nome já diz, in natura, né? E eles são diretamente tirados da planta, né? Ou dos animais, né, como, por exemplo, as frutas, né, o ovo, o leite. E esses alimentos, eles são adquiridos, né, especialmente para o consumo, né, sem ter nem sofrido algum tipo de alteração, né? E assim, esses alimentos podem ser consumidos com tranquilidade. E já essa imagem do meio, né, nós temos os processados, né? E eu coloquei como um exemplo o milho em conserva, né? O milho enlatado. Esse ponto, né, dos processados, ele está relacionado, né, com aqueles produtos que eles são fabricados, né, que possuem algum tipo de adicionamento, né, seja o sal, açúcar, né, o óleo, né, entre outros produtos que muitas vezes são acrescentados, né? Isso é para fazer com que esses produtos eles durem mais tempo, né? Ou muitas vezes eles fiquem com um sabor, né, mais palatável, né? E como eu falei, né, esses produtos eles são versões modificadas dos alimentos originais, né? Como na primeira imagem a gente tem o milho, né, natural. Nessa segunda nós já vamos ter o milho que já sofreu algumas modificações. E essa imagenzinha terceira aí, nós temos o salgadinho de milho, né, o fandango.
ele é um produto altamente processado, né? E produto ultraprocessado, no caso, que são produtos que são totalmente formulados em indústrias, né? E possuem um alto teor de gordura, né? De sal, de açúcar. Muitos, muitos desses produtos possuem outras composições, né? Como corante, né? Faltou o nome. E eles também envolvem várias etapas, né, de processamento, né? Bom, e assim, né, como eu falei no começo, né, essa é uma regra principal, né, que a gente deve ter em mente, né, que deve ser seguida principalmente na alimentação da escola, né, que é procurar seguir, né, restritamente e passar a optar por alimentos que não tenham um grau muito grande de processamento, né? E, assim, existe vários outros alimentos, né, que fazem parte desse processo, né, também, como eu posso citar o pêssego, né, que ele também tem, tem alguns produtos que são derivados do pêssego, né, que são modificados. Como nós temos o pêssego mesmo in natura, né, temos o pêssego em calda, se eu não me engano, né, e a gente tem também aqueles sucos de pêssego, né, que é o nome, eu não sei como chama, mas eu acho que é kisuke, não sei. E vários outros alimentos também, né, que fazem parte. Bom, além disso, né, a gente entende a alimentação na escola como uma prática que vai muito além da questão biológica individual. Mas o que isso quer dizer, né? Biológico e individual. Nós somos muito... quando a gente é criança, é nos repassado, né, que a gente sempre deve comer, né, os alimentos que possuem bastante vitaminas, né, minerais, né? Está certo, né? E também quando é criança, a gente também nos ensinado, né, que a gente deve comer esses alimentos, né, que são saudáveis, porque eles vão fazer a gente crescer forte, né, o que vai fazer com que o nosso corpo ele funcione melhor, né, a gente consiga desenvolver atividades, é, é, e essa questão, né, é uma visão muito biológica individual, né, sobre a alimentação saudável, né, que a gente tem sobre a alimentação saudável. Mas a alimentação saudável, ela vai muito além dessa questão, né, desse ponto de vista, né, biológico individual, né? Como eu coloquei aqui nos pontos, né, que são abordados no guia alimentar, né, que são, que são alguns atributos, né, básicos que devem ser seguidos, né, tanto para a nossa alimentação pessoal, né, como também uma alimentação na escola, né, que é muito importante a gente enriquecer, né, esses pontos que são abordados. O primeiro ponto que eu coloquei foi o respeito e a valorização das práticas alimentares, né? Esse ponto ele fala muito da questão dos alimentos eles possuírem um significado muito mais além do que biológico, né? Ele vai muito mais do que essa questão, né? E tem um significado muito grande culturalmente, né? E é muito importante a gente conhecer os alimentos que fazem parte, né? Que são produzidos na nossa região, como, por exemplo, citar
aqui no Ceará, né? Aqui na Serra do Maciço, a gente tem a banana, né? Por exemplo, que é algo que a gente vê muito aqui. E desse produto, desse alimento, a gente pode tirar vários outros, né? A gente pode fazer vários outros alimentos, né? Como bolo de banana, torta de banana. E, enfim, é muito importante a gente enaltecer esses alimentos, né? Que são daqui da nossa região. O segundo ponto é a garantia de acesso, né, que está relacionado que uma alimentação ela não precisa ser necessariamente algo muito caro, né? Como eu falei, o ponto da banana, que é um alimento que a gente vê muito aqui na terra, né? E é algo que a gente pode ter um acesso assim, muito fácil. Né? Então, a alimentação saudável ela não é só produtos caros, né? A variedade, né? E é muito importante, né, a gente ter uma variedade no nosso prato, né, nas nossas refeições. Assim, a gente vai poder ingerir, né, todos os nutrientes que são necessários. Né? Temos a cor também, que é um outro ponto, né, que assim, você pode perguntar aqui o que é que tem a ver a cor, né, com a alimentação saudável, mas tem muito a ver, né? Porque para o guia alimentar, né, quanto mais colorida for a nossa refeição, né, o nosso prato, mais rico ele vai ser em termos de vitaminas, minerais, enfim. Né? Além de também, ele vai favorecer, né, tornando essa alimentação mais atrativa. E isso a gente pega como um gancho, né, para a alimentação escolar. Né? E muitas vezes as crianças, elas, quando a escola ela fornece uma alimentação, né, que é saudável, né, e os alunos eles veem aquele prato, muitas vezes eles não se agradam muito, né, logo quando vê, porque muitos têm em mente que a alimentação saudável ela é algo ruim, né? E a questão da cor ela vai favorecer muito, né? É isso, né, que vai trazer ao prato, né, uma visão mais atrativa, né? Quando a criança vê, ela vai se sentir atraída aquele prato, né, por aquela refeição. E isso vai estimular ele cada vez mais a consumir esse tipo de alimentação, esses alimentos. Nós temos a harmonia, né, que está ligado com a questão do equilíbrio, né, da quantidade, né, e a qualidade do consumo desses alimentos, para que a gente possa consumir, né, os nutrientes que são adequados. E, por fim, né, o último ponto que é abordado no guia é a segurança alimentar, né, que está relacionado com a própria segurança dos alimentos, né, para que esses alimentos eles não venham a apresentar nenhum tipo de contaminante que vai fazer mal à saúde tanto nossa como das crianças ou qualquer pessoa que irá consumir. Bom, então, tendo essa perspectiva, né, de que uma alimentação saudável ela vai muito além da questão biológica e individual, né, ela é mais do que isso, e também a gente tendo conhecimento sobre a diferenciação do grau de processamento, né, aqueles alimentos que são ultraprocessados, a gente se pergunta por que a escola pode mudar essa realidade. Né? A principal questão que está envolvida a isso é a questão da saúde. Né? No Brasil, há uma grande quantidade de pessoas com obesidade, né? E outras doenças que estão associadas à alimentação saudável. Né? E cada vez mais essas doenças, a obesidade, ela vem aumentando. Né? E a obesidade era uma doença que a gente não via muito em crianças, né?
assim, tinha um grande número de pessoas adultas com obesidade, né? Mas que de alguns tempos para cá, a gente observa que crianças estão desenvolvendo essas doenças, né? Fora a obesidade, estão desenvolvendo outras doenças que estão relacionadas à má alimentação, né? E o Ministério da Saúde, né, ele traz, né, uma estimativa de que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso, né, no Brasil, e 3,1 milhões dessas crianças já evoluíram para a obesidade, né? E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela postou um informe, né, sobre a obesidade que até em 2025, né, pode atingir 75 milhões de crianças ao redor do mundo, né, se essa doença ela não for combatida. E assim, além das doenças, né, muitas crianças elas estão expostas às telas, aos celulares, aos tablets, computadores, né, às tecnologias. Né? E nessa época da pandemia, né, se agravou cada vez mais, né, o uso dessas tecnologias. Né? As crianças passaram estão passando cada vez mais horas, né, utilizando essas tecnologias. Né? Com isso, elas passaram a gastar menos energia, né, ficando em casa, né, vamos dizer assim, jogando videogame ali no celular, né? Além também de ficarem expostas a uma publicidade excessiva, né? Em especial a publicidade de alimentos, né? E, em geral, são publicidades de alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, nós temos esse cenário, né, de crianças e adolescentes no Brasil, né, que muitos deles com atividades físicas reduzidas, né, que estão expostos a uma mídia, né, e uma propaganda de alimentos que muitas vezes não é favorável, né, e essas crianças elas estão inseridas na escola, né. Por isso é muito importante falar, né, sobre a alimentação saudável na escola, né. Já que nós temos esse cenário, né, de doenças, né, de mídias, né, que trazem uma alimentação que não é tão favorável à criança, né. Bom, e nós temos a escola, né, ela é vista como um espaço de conhecimento, né, de gerar conhecimento. Então, quando nós pensamos na escola, a gente entende que a criança, né, a gente vê, a criança ela passa muito tempo, né, tempo do seu dia nesse local, né, na escola. E os pais, eles esperam que as crianças elas estejam protegidas, né, de alguma questão que podem vir a fazer mal a ela, né? Seja para a formação, né, de hábitos ao longo prazo ou para a formação de atitudes, né, escolhas a curto prazo. E assim, né, o consumo de alimentos processados, né, a partir do momento em que a escola ela permite, né, esses alimentos dentro do seu ambiente, né, ela está favorecendo a essa publicidade, né? Porque muitas vezes, né, nós temos alimentos aí que na sua própria embalagem eles trazem essa publicidade, né, essa propaganda de alimentos não saudáveis. Né? Então, assim, a escola ela ganha um papel muito importante na questão de promoção da alimentação saudável, né? Uma vez que é um espaço que deveria ser
um exemplo, né? Pois é um local onde a alimentação que é fornecida pela escola ou até mesmo, né, esses alimentos que circulam ou até os alimentos que são trazidos de casa, né, pelas crianças, né, esses alimentos eles deveriam ser sempre alimentos que promovessem a alimentação saudável, né? Deveriam ser um alimento saudável, vamos dizer assim. E a gente pode observar, né, que algumas escolas, nessas escolas tem vários modelos, né, de organização de lanche, né, como por exemplo, em algumas escolas, como algumas escolas públicas, né, o lanche ele é oferecido, né, e ele é todo planejado, né, ele é todo pensado por um nutricionista, né, que é responsável pelo aquele cardápio daquela escola, né, e ele está seguindo as regras impostas pelo PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, onde ele nesse programa, né, tem regras que devem ser seguidas pelos nutricionistas, né, e professores também. Muitas vezes eles trazem abordagens, né, escolar para que o professor ele possa focar nessa questão da alimentação saudável na escola, né? E ele traz regras que devem ser seguidas pelos nutricionistas para a construção dessa alimentação saudável, desse cardápio na escola, né? Eu assisti uma palestra ultimamente, alguns dias atrás, né, em que a moça que estava ministrando nessa palestra, ela estava passando uma temporada em Nova York, né? E ela falou que a filha dela foi para a escola, né? Escola pública de lá, e que a merenda da escola era pizza, né? Tinha dia que era pizza, tinha dia que era cachorro-quente, tinha dia que era hambúrguer, e assim, né? O que a gente espera de uma escola que dá algo assim para as crianças, né? Mas o Brasil, né? A gente tem essa questão, né? Que a gente tem um programa que ele dita as regras para serem seguidas, né? Pelas escolas, pelos nutricionistas, para que as crianças e adolescentes, né? Tenham uma alimentação adequada, né? Mas porque a escola ela pode mudar essa realidade, né? Porque ela tem um papel tão decisivo nisso, né? Então, é um ambiente ideal, né, para fornecer e promover esses hábitos saudáveis entre as crianças, né? Pelo fato de eles passarem o seu grande tempo na escola. Além da escola também, ela vai estimular, né, os alunos a questão da autonomia, né? A criança ela pode se servir, né? Ela, como nessa imagem, né, a escola ela pode fazer essa abordagem da criança mesmo se servir, né? Ela mesma fazer as escolhas dela, né? E o professor ele ganha um papel também muito importante nesse cenário, né? Porque os alunos eles veem o professor como uma pessoa muito próxima, né? Então ele deve influenciar essas crianças a esse hábito, né? E também, né, seria muito importante, né, eu, Caio, que estou falando, os professores passarem a consumir essa alimentação também, né, que é fornecida pela escola, né, porque vai favorecer muitos alunos, né, a construir esse hábito, né, porque eles vão poder ver, né, o professor consumindo aquilo, né, eles vão ver que o professor gosta, né, vamos dizer assim, então eles vão passar a gostar também.
Mas ainda a gente observa, né, que existem inúmeros fatores que dificultam a promoção da alimentação saudável na escola, como, por exemplo, a venda de alimentos industrializados nas escolas. Muitas escolas, como algumas particulares, né, eu já pude entrar, já tive a experiência de ir em uma escola particular, né, e assim, a própria escola, ela fornecia alimentos que não eram tão saudáveis, né, como, por exemplo, refrigerante, biscoito, né, esses recheados. A escola vendia isso, né, na cantina. Então, né, tem outro ponto que é a ausência da família, né, que é muito importante que a família ela esteja presente ali, né, nas decisões da escola, faça parte das ações que a escola vai promover, né, que a escola promove. Né. Aí entra também o ponto dos lanches que são trazidos de casa, né? Que é importante que a família ela passe a construir esse hábito, né? Na criança, a partir do momento que ela leva o seu lanche de casa, né? Dar ao filho, né? Para ele levar alguma coisa que é saudável, né? E também tem a questão da própria família, né? Passar a construir esse hábito, né? Que vai também favorecer que a criança tenha, né? Pois ele vai ver que a família tem aquele hábito, gosta de ter uma alimentação saudável, então ele vai também gostar, né? A propaganda de alimentos industrializados, né? Que em algumas escolas privadas, nas cantinas de escolas privadas, né? A gente pode ver algumas, tem aquelas geladeiras, né? Que fornecidas, né? Por indústrias, como, por exemplo, a da Coca-Cola, né? Que tem a própria propaganda na geladeira, né? Com o nome Coca-Cola bem grandão. Também a gente pode ver que algumas escolas, né? Não só na cantina, mas tem escolas que ao redor, fora da escola, eu notei, né, nas escolas que eu já pude entrar, eu notei que tem escolas que do lado de fora vende, né, tem alguns alimentos, né, que não são tão bons, tão saudáveis assim, né. E a própria escola, né, também, que muitas vezes elas não têm essa iniciativa, né, ou não tem quem dê esse passo, né, de fazer, de promover uma atividade educativa, nutricional, né, com a escola, né, com a sociedade, a escola junto à sociedade, né, porque é muito importante, né, que todas as ações elas sejam coletivas, né, pensando na saúde da criança, né, a escola com a família, com a sociedade. Mas como mudar, né, como mudar essa visão, né? Como eu falei, né? A escola deve estar junta, né? Fazer, formar novos hábitos alimentares, né? Na criança, né? Através de atividades pedagógicas, né? Voltadas para a promoção da alimentação saudável, né? E nesse ambiente da escola, né? O educador ele é um facilitador, né? Ele tem muita condição de utilizar várias estratégias, né, de ensino que vão contribuir para a melhoria da alimentação dos alunos, né? Como eu já falei, o professor é muito visto como uma pessoa próxima, né, do aluno, então ele vai influenciar bastante, né, nessa questão.
Então, toda a comunidade escolar, né, ela pode ser educadora, né, ela pode incentivar a alimentação, né, saudável dentro desse ambiente, né, da escola. Não é somente esse papel não é apenas do nutricionista, né, mas ele também é de todos que fazem parte da escola, né? Todos podem trabalhar, né, podem incentivar os alunos, né? E é muito importante que, como eu falei, né, anteriormente, que toda a comunidade ela apoie, ela se mobilize, né? E que esses alunos possam desenvolver, né? Possam desenvolver projetos, né? Ações, dentro e fora da sala de aula, né? Da escola, né? Juntamente com a sociedade, sobre esse tema. Né? E os professores também, né? Eles que são a nossa peça-chave, a peça-chave dessa abordagem sobre a alimentação saudável, né? Porque ele atua como facilitador, né, da articulação entre a questão da teoria e a da prática, né? Ele tem muita condição de utilizar várias estratégias, né, como eu já falei, de ensino, né, que vai contribuir muito para a melhoria da alimentação dos alunos, né? Isso com todo o conhecimento que o professor tem, conhecimento pedagógico, né, e a familiaridade, né, com a sala de aula, né, essa experiência que ele tem dentro da sala de aula, que ele conhece bem os alunos, né, e o professor ele também deve muito apoiar, né, a oferta de alimentos adequados, né, na escola, né, que vai promover essas atividades que estão relacionadas com a educação alimentar e nutricional. Né? Bom, e também, né, nós temos as merendeiras, né, que são, são um dos principais também, né, como os professores. Né? As merendeiras da escola elas também podem estar favorecendo, né, essa promoção da alimentação. Né? O próprio aluno, né, como foi dito, né, ele pode estar vindo juntamente com o professor, com a escola, né, construindo ações, né, desenvolvendo atividades que estejam, que possam ser feitas na escola, né, para a sociedade também, que é muito importante, né, e a família, né, como eu já falei anteriormente, a família também é fundamental ela ter essa proximidade, né, com a alimentação saudável, né, com o que a criança ela está consumindo na escola, né, fazer parte das ações também é muito importante, né, e assim todo o ambiente escolar, né, ele tem que estar engajado com essa temática, né, nesse propósito, e quanto mais engajado forem as pessoas, né, fazem parte da escola, mais enriquecedor e grandioso vai ser essa ação. Né? E onde nós podemos trabalhar essa questão da educação alimentar e nutricional, né? Então, a educação alimentar ela pode ser aplicada, né, em praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Segundo a BNCC, que são todas essas aqui que a gente conhece, né? Ciência da natureza, matemáticas, linguagens e suas tecnologias e as ciências humanas, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões e ideias, né? Para mostrar para vocês como é possível trabalhar a educação alimentar em diferentes tipos de conteúdos, né? E disciplinas. E até pelo fato de que a educação alimentar e nutricional, né, ser um campo interdisciplinar, né? E multidisciplinar também. Eu sei que tem muitas pessoas aqui das ciências biológicas, mas pode ter alguém de outras áreas, né?
Então, achei que fosse interessante trazer essa abordagem. Pode passar, Caio. Então, aqui para cada área dessa, eu vou falar de algumas disciplinas, certo? Começando aqui pelas ciências da natureza e suas tecnologias, mais especificamente pela biologia, né? Então, a gente pode abordar aqui na biologia a diferença entre os alimentos in natura, processados e ultraprocessados, né? Porque os alimentos in natura, que são alimentos ali em seu estado natural, são mais saudáveis que os processados e ultraprocessados, né? Podemos trabalhar também a pirâmide alimentar e quais são os grupos alimentares e as funções de cada grupo, né? E dentro desses grupos alimentares, dá para discutir também sobre quais são os alimentos energéticos, reguladores e os construtores, né? Podemos falar também da relação das cores com os nutrientes, né? E dar ênfase aqui também na importância de montar uma alimentação variada e colorida, né? Dá para abordar também como ocorre a digestão e a absorção dos nutrientes, né, no nosso organismo. E ainda que dentro da biologia, dá para trabalhar também a questão da contaminação alimentar, né, e fazer a ligação com as boas práticas de higiene, né, também. Principalmente porque agora estamos vivenciando um momento de pandemia, né? Então, é bom abordar essa importância da higienização das mãos antes de fazer qualquer refeição, fazer a higienização adequada dos alimentos, né, quando chegar ao supermercado. A pandemia está cessando, né, mas ainda não acabou, né? Então, a gente deve manter ainda esses cuidados. Pode passar, Caio. Aqui na disciplina de química, né, pode-se trabalhar a questão da composição química nos alimentos, né? É importante nós sabermos o que compõe determinado produto, né? Até para entendermos as informações que tem nos rótulos, né? Nas embalagens, né? As informações que aquelas palavras transmitem para a gente, né? E a gente entendendo o rótulo do alimento, a gente vai conseguir ali fazer uma melhor escolha, né? No supermercado. Tem várias opções, então a gente vai conseguir escolher os melhores produtos, né? Alimentos mais saudáveis. Outro ponto importante para nos atentarmos são os aditivos químicos, né? Presentes nos produtos alimentícios. A maioria dos alimentos químicos não possuem valor nutricional, né? Não possui valor nutricional nenhum. Temos como exemplo os conservantes, né? Os aromatizantes, os corantes, né? Aciduantes, adoçantes, enfim, uma variedade de aditivos químicos que são somente para manter ali a conservação, a cor, o aroma ou o sabor, né? Então, dá para trabalhar quais são os diferentes tipos de aditivos e os perigos de consumir, né, com recorrência, alimentos com essas propriedades químicas, né? Também dá para abordar as transformações químicas dos alimentos, as reações, né? Fazem com que as ligações químicas sejam quebradas e novas ligações sejam formadas, né? Aí, novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química, não é? Então, sobre essas transformações dos alimentos, dá para abrir vários questionamentos, né? Como por que as frutas amadurecem, como ocorre essa transformação, né? O que provoca essa transformação química e várias outras questões e atividades, né, também. Pode passar, Caio. Aqui na física, pode-se trabalhar a energia e a temperatura dos alimentos, né? A questão da temperatura ideal para o cozimento de cada tipo de alimento, o processo de descongelamento, resfriamento, né? Até porque o controle de temperatura é fundamental para garantir segurança e a conservação dos alimentos, né? As transformações físicas também que ocorrem nos alimentos, as mudanças de estados físicos, né? Como exemplo de estado físico, mudança de estado físico, né? Temos a água, né? Por exemplo, a água em diferentes estados, as suas moléculas são rearranjadas, né? Mas a sua composição é a mesma. Ao aquecermos, a água ela vaporiza, se congelarmos, ela solidifica, né? E quando colocamos ela em temperatura ambiente, ela volta ao seu estado líquido, né? Isso é um tipo de transformação física. Como é o caso também da salada de frutas, né? Trazendo aqui para a educação alimentar, em que acontece uma transformação física, né? Pois mesmo picadas, mesmo as frutas picadas, elas não perdem seus sabores, né? Só mudam ali o seu formato, né?
Então, né, todos esses pontos podem ser usados para trabalhar a educação alimentar na física, certo? E encerrando aqui as disciplinas da área das ciências, né, dá para trabalhar bem, como eu já havia falado, essa questão das boas práticas de higiene alimentar, né? Abordando a química, física, biologia. É um tipo de conteúdo bastante abrangente também, as boas práticas de higiene alimentar. Os tipos de contaminação alimentar, química, física e biológica, né? Enfim, dá para trazer para dentro da sala de aula uma infinidade de conteúdos e atividades. Pode passar, Caio. Apesar de não parecer possível, né? E acharem que não tem muito a ver com a matemática, né? Ela é uma disciplina que pode abranger bem a educação alimentar e nutricional, né? E aqui eu trouxe 3 exemplos simples: a pirâmide alimentar, as unidades de medida e o cálculo do IMC. A pirâmide alimentar, por exemplo, dá para realizar atividades com base nas proporções, né? Proporções e porcentagens alimentares da pirâmide. Por exemplo, como calcular a quantidade certa de determinado grupo alimentar na minha alimentação diária, né? Aqui nas unidades de medidas, dá para trabalhar bem receitas culinárias, né? Frações de alimentos, o litro, o quilo, a grama, o mililitro, né? Enfim, por aí, principalmente na educação infantil, né, e fundamental. A criança vai conseguir visualizar melhor essas unidades, né, de medidas, a partir de atividades práticas interessantes, né, também. E o índice de massa corpórea, né, onde já percebemos aqui uma junção interdisciplinar com a educação física, né, porque o cálculo do IMC é bastante utilizado na educação física, né. Também é uma forma de trabalhar a educação nutricional alimentar, como também aquele cálculo para determinar a quantidade de água ideal para o corpo, né, diário, consumo diário. Se não me engano, multiplica o seu peso por 35, né, para obter ali a quantidade em ml, né. Também é um conteúdo que dá para entrar aqui na educação alimentar matemática. Pode passar, cara. Aqui nas linguagens e suas tecnologias, né, começando pelo português. Dá para fazer análise de receitas, né, os ingredientes presentes em uma receita, né, trabalhar também a interpretação de texto e imagens. Nós vemos diariamente, né, muitas publicidades, propagandas, né, panfletos, encartes de supermercado, né, então dá para fazer atividades que envolvam interpretações e até mesmo atividades mais lúdicas, né, como aquelas de recortes, colagens de imagens, né, de alimentos. A leitura e produção de texto também entra aqui, produzir resumos, fichamentos, né, criar até mesmo novas receitas, né, enfim. E além dessas atividades, dá para incentivar também a criação de historinhas, de contos, poemas, uma infinidade de coisas. Passa, cara. Aqui na educação física, né, dá para trazer para a sala de aulas a relação da alimentação saudável com a prática de atividade física, a questão do gasto calórico, né, ao praticar algum exercício, alguma tarefa física. Outro ponto é falar sobre a importância da alimentação saudável, né, aliada ao esporte, né, a prevenção de doenças, né. Explicar o significado e as diferenças dos produtos diet, né, e light também, explicar os riscos, né, de aderir àquelas dietas da moda, né, ou qualquer outra dieta sem que haja uma prescrição médica, né, adequada. E é importante fazer esse vínculo da educação alimentar à educação física, né, até pela questão de prevenir o desenvolvimento de vários distúrbios alimentares, né, como a anorexia e a bulimia, que tá atingindo muito as crianças e os jovens, né, ultimamente. Pode passar, Cássio. Na disciplina de artes, né, também dá para trabalhar uma gama de coisas, né, aqui, como primeiro conteúdo, eu coloquei o food art, que eu acho super interessante, né, para promover o interesse das crianças em se alimentarem bem. Food art é aquelas representações
esses desenhos feitos de comida, né, no próprio prato, né? Aí dá para fazer uma aula bem prática e interessante com os alimentos. O teatro, né, dá para criar peças de teatro utilizando fantoches ou fantasias, né, que caracterizam alimentos. O que nós fazíamos na disciplina de arte era pintar muito, né? Sempre tinha uma atividade de pintura, então dá para criar pinturas alimentar artísticas, né, utilizando folha, papel e tinta guache, né? Colagem artísticas também é bem interessante, concurso de fotografias, música, dança, enfim. Todas essas atividades irão provocar, né, o interesse dos alunos sobre o assunto, né? Passa, Caio. Aqui na geografia, por exemplo, dá para trabalhar os alimentos regionais, né, que são produzidos na região. Inclusive, essa é uma atividade que nós realizamos no nosso projeto, né, Caio? No projeto de alimentação saudável, quando nós vamos para as escolas. E aqui também dá para preparar várias comidas típicas, né, utilizando os próprios alimentos regionais, né? Criar uma horta escolar, se for possível, né? Se for uma escola que tem um espaço ali que dê para fazer uma pequena hortinha, né? Ou plantar legumes, hortaliças, enfim. É bem interessante, uma prática bem interessante de se fazer. Pode passar. Pronto, aqui para encerrar aqui essa nossa abordagem, né, de conteúdos que podem ser trabalhados juntamente com a educação nutricional e alimentar, né? Tem a história, por último, e aqui podemos pedir para os alunos fazerem, né, entrevistas com as pessoas mais idosas, né, os avós, os bisavós, os tios, né, com o propósito de resgatar essa questão dos hábitos alimentares, né, e os costumes alimentares que eram presentes naquela época, né, na época deles. Fazer pesquisas bibliográficas também sobre os alimentos, né, utensílios utilizados para o preparo das refeições, né, a questão da caça, né, para a sobrevivência alimentar, né, a questão da história dos alimentos, né, de onde vêm os alimentos que nós consumimos hoje, né, como surgiram os alimentos, como era a alimentação dos povos mais antigos, né, dos períodos mais históricos, enfim, né, que encerrando aqui essa parte, né, nós podemos ver que a educação alimentar, ela pode sim ser trabalhada em diversas áreas do conhecimento, né? Pode passar, cara. Pronto. E aqui o Ministério da Saúde, né, criou 10 passos para a promoção da alimentação saudável nas escolas. Esses 10 passos foram elaborados com o objetivo de proporcionar a toda a comunidade escolar, né, hábitos alimentares saudáveis e a promoção da saúde, né? Eles são um conjunto de estratégias que devem ser usadas de maneira complementar, né, entre si. Como são 10 passos, então não tem a necessidade de seguir do primeiro ao 10º, né? Permitir a formulação de ações, né, e atividades de acordo com a realidade de cada local, de cada escola, né? O primeiro passo aqui diz que a escola deve definir estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolhas saudáveis. Ou seja, a escola deve elaborar ações pedagógicas, né, que possam contribuir para uma vida mais saudável, né, na prevenção das doenças nos escolares. Segundo passo, reforçar a abordagem na promoção da saúde e na alimentação saudável nas atividades curriculares da escola. A inserção dessa temática, né, como um componente transversal, né, nos currículos escolares, seja no ensino infantil, fundamental e médio, né? Pode dar sustentabilidade às iniciativas, né, de educação e saúde. O terceiro passo pede para desenvolver estratégias e informações às famílias dos alunos para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo. Ou seja, né, buscar, né, promover atividades e encontros com a família dos alunos, né, para a participação, a discussão, aprender sobre a promoção da alimentação saudável. Pode passar. Aqui no quarto passo, né, fala que a comunidade escolar deve buscar meios, né, formas, né, para promover a capacitação dos profissionais envolvidos, né,
professores, merendeiras, auxiliares, enfim. Capacitar esses profissionais que atuam dentro da escola, né, para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, desde o fornecimento até a produção dos alimentos. Quinto passo é restringir a oferta e a promoção comercial, a venda de alimentos ricos em gordura e açúcar e sal. Ou seja, averiguar, até mesmo proibir, né, a venda de alimentos que não sejam produzidos na própria escola, né? Existem pessoas que chegam vendendo coxinha, pastel, sorvete, pirulito, né, nos portões das escolas. O quinto passo fala justamente disso, né, de restringir a venda desses alimentos no ambiente escolar. Sexto passo, desenvolver ações de desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis nas escolas. Então, deve-se desenvolver comidas, né, com a utilização de alimentos mais saudáveis, né, e reduzir ali a quantidade de gordura, açúcar e sal nessas preparações. Pode passar. Sétimo passo, pede para aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras com ênfase nos alimentos regionais. Essa questão do consumo de alimentos regionais, né, dentro da escola, eu creio que muitas escolas já adotam essa prática há algum tempo, pelo menos as que eu conheço já têm já adotam essa atitude, né? Dar ênfase maior aos alimentos produzidos pela agricultura familiar já é um ponto super positivo, né? O oitavo passo fala sobre auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis por meio de estratégias que estimulem a escolha. É basicamente fazer propagandas dos alimentos mais saudáveis, né? Já que a propaganda tem um poder de estímulo, um poder de alcance muito forte, né? A gente vê bastante propagandas de refrigerante, biscoito, enfim. Então, deve haver também a propaganda de alimentos saudáveis também, né? Nono passo, pede para divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas. Ou seja, fornecer a troca de ideias e informações sobre saúde, né? A alimentação com outras escolas, né? Formar esse vínculo com outras escolas. Se está dando certo fazer isso na minha escola, então dá certo também fazer em outra escola. Pode passar, cara. 10º e último passo pede para desenvolver um programa que seja contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, que seja capaz de dar ênfase a ações de diagnóstico, prevenção e controle de distúrbios nutricionais. Criar condições que permitam acompanhar a situação de saúde e nutrição dos escolares, né? Enfim, esses são os 10 passos, né, criados pelo Ministério da Saúde. E aqui nós podemos perceber que alguns já são utilizados, né, já são implementados nas escolas, em algumas escolas, né, mas outros ainda precisam ser implementados, né. Pode passar, Caio. Pronto. Aqui são algumas referências, né, que nós utilizamos e algumas indicações de livros e cartilhas que podem ser utilizados para trabalhar a questão da alimentação saudável na escola, né? Dentro das salas de aulas, né? Que é justamente o tema aqui desse nosso encontro de hoje, né? A consciência também se aprende em sala de aula, por isso deve-se haver a importância de enfatizar a educação alimentar. Inclusive também quem quiser essas cartilhas podem estar entrando em contato, né, por e-mail ou pelo Instagram da AS, né, que a gente pode estar repassando para vocês também. Algumas delas também, né, Caio, são direcionadas à formação de professores também, que é justamente a gente essas atividades aqui, as indicações de atividades. Isso. E aqui são alguns exemplos que a gente trouxe, né, das abordagens que nós, do projeto Alimentação Saudável, a gente faz nas escolas, né, juntamente com esses alunos, né, alunos do ensino fundamental, né,
das escolas públicas daqui do Maciço. Então, a gente pôde trabalhar, né, a gente trabalhou uma vez com esse semáforo, né, que é uma forma de fazer com que os alunos eles possam entender, né, possam assimilar, né, o que foi falado durante, né, a ação que a gente fez, né? Então, nós temos o semáforo, né, que a cor vermelha ela vai significar o que não pode ser consumido, né? Ou seja, eles colocaram muito sobre aqueles alimentos que são ultraprocessados, né? Que são o que a gente fala que é os que não devem a gente não deve optar por o consumo deles, né? E também temos o amarelo, né, que quer dizer modere, né, que são aqueles alimentos que devem ser consumidos, mas não com tanta frequência, né? Uma vez ou outra ali, né, pode consumir. E a gente tem a cor verde, né, que pode consumir, né? Os alunos podem consumir à vontade, que são as frutas, enfim. Então a gente fez essa relação, né, com o semáforo mesmo, né? E ficou bastante interessante como eles puderam trabalhar, né, com essa dinâmica que a gente propôs. Essa próxima abordagem que a gente fez, né, essa outra abordagem, foi fazer essa diferenciação, né, entre os alimentos industrializados e os alimentos, né, que são da nossa região, que são saudáveis, né? A gente fez aquela diferença, esses saquinhos, né, que vocês podem ver no centro, são a quantidade de sal, né, a quantidade de açúcar que os alimentos industrializados possuem, né? Então a gente fez essa diferenciação, né? A quantidade de açúcar que tem no biscoito, né? A quantidade de sal que tem no salgadinho de milho, né? Nesse macarrão instantâneo, né? Nesses doces, né? Então, e a gente também pôde levar para eles, né, os alimentos que são bastante encontrados aqui no maciço, né, para mostrar para eles, né, para eles verem, né, esses alimentos, né, para eles poderem conhecer, né, principalmente. Essa atividade, né, que a gente fez foi um jogo, né, em que trabalhava a questão da alimentação regional, né? Nesse jogo tinha alguns alimentos que são da nossa região, né? E então a Dark ela fazia a leitura, né, do que aquele alimento o que aquele alimento tinha, né, os nutrientes, né, dava uma dica de qual era aquele alimento e eles iam lá e imaginavam que seria aquela imagem, né? Então era basicamente isso, essa dinâmica, né? Dava uma dica do que era e eles iam lá e escolhiam uma imagem, né? E depois a gente fazia, né, essa parte de quem acertou, quem errou, né? E foi bastante interessante, né, para eles, né, para os alunos que podiam conhecer esses alimentos que são daqui, né, do maciço, e também conhecer, né, os nutrientes que aquele alimento tem, né, e tudo mais. E o nosso projeto, além da questão da alimentação saudável, ele trabalha muito também sobre as boas práticas alimentares, né, que são a questão da higienização, né, dos alimentos, a forma como é armazenado, né, a forma como é preparado,
toda a higienização das mãos, dos utensílios que são utilizados, e a gente fez essa atividade, né, com eles, com essa escola e esses alunos, que foi, a gente fez primeiro, né, uma atividade que foi muito bacana, né, que foram materiais que foram construídos a partir de produtos que a gente encontrava, assim, em qualquer lugar, né, como uma caixa de papelão, né, a gente pegou e transformou, né, nessa geladeira e nessa pia, né, que são esses materiais que a gente fez, uma geladeira e uma pia, né, simbolizando. Então, assim, foram com materiais que você pode encontrar assim, em qualquer canto e você pode transformar em algo assim muito bacana para os alunos, né? E então a gente nessa abordagem, né? A gente focou na questão do armazenamento dos alimentos, né? Como eles deveriam ser armazenados de forma correta dentro da geladeira, né? E também a gente fez, né, uma abordagem sobre a questão da pia, né? O que como deve ser a higienização da pia, né? O que deve ficar em cima da pia, o que não deve, né? E foi muito bacana também isso. A gente viu que eles aprenderam muito, interagiam muito também esse material, né? Onde eles iam lá e apontavam e marcavam com um X, né? E esse ponto, né, não foi exatamente numa escola, mas foi em, em uma feira, né, que a gente participou, né, onde a gente levou esses materiais, né, a gente levou algumas, algumas placas cultivadas, né, e nessas placas tinham micro-organismos de alguns objetos, né, por exemplo, do celular, né? A gente pegava o celular e pressionava sobre essa placa, né? Para fazer o cultivo das bactérias que tinha no celular, dos micro-organismos que tinha no celular. Que mais? Da caneta, né? A gente também fez a diferenciação entre a maçaneta do banheiro masculino e do banheiro feminino, né? E foi muito bacana que as pessoas puderam ver, né, o quanto esses objetos eles têm muita bactéria, né? E assim as pessoas não têm noção, né? Então é muito importante, né, que a gente sempre tenha esses objetos higienizados, né, as mãos higienizadas. E nós temos o nosso canal no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha, né? Alimentação Saudável Unilab, né? Tem alguns vídeos, né, sobre alimentação saudável, né? E outros temas, né, dos vídeos. A gente tem o nosso Instagram também, que é a nossa principal rede, né, onde a gente posta informações também sobre alimentação saudável, sobre boas práticas de higiene, né? O projeto ele também tá junto com o pessoal, as meninas da química, né? Junto com a professora Mônica. Então a gente também sempre está fazendo posts sobre alimentação saudável e a química, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, @s.unilab, pode ir lá. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? E por falar um pouquinho do que é a alimentação saudável, qual a importância dela de ser trabalhada na escola, né? E é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido, ter dado atenção.
Nossa, Caio e Dark, a gente agradece a participação de vocês. Sabe, tipo, a minha cabeça fez assim, ó, sabe, com todas essas informações e possibilidades que trabalhar com a questão da alimentação na escola, né, Sim, trabalhar com sim. os alimentos permite o tanto de o quão diverso pode ser, né, tanto diverso nas suas áreas individuais, na biologia, na química, né, como a Dark falou, mas também podendo diversificar mais ainda com a ligação, né, a questão da interdisciplinaridade entre essas disciplinas. Vocês falando na minha cabeça aqui, ó, indo longe, 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 com tanto de as tantas possibilidades realmente que é possível, né, se alcançar através da alimentação saudável. Tipo, Sim, nossa, sim. parabéns, parabéns mesmo A pelo gente trabalho acha de que é só vocês. isso, né? Alimentação saudável, mas você pode seguir muitos caminhos, né? Que dá certo. Não, não é só seguir aquele, né? Você pode juntar com outro conteúdo, assim, um conteúdo que não tem nada a ver, mas vai ficar muito bacana. Sim, sim. E algumas das atividades de vocês, Amanda, já passo a palavra para ti, tá? Algumas das atividades de vocês eu já conhecia pelo fato de vocês aqui da Unilab também, mas essa expansão de possibilidades mesmo foi sensacional. E com certeza eu vou ficar com isso na minha cabeça e a oportunidade que eu tiver, eu vou quando eu passar a atuar em sala de aula, eu com certeza vou me lembrar disso, dessas possibilidades, certo? Amanda, professora, eu passo já a palavra para a senhora, eu vou passar para a Amanda que ela levantou a mão primeiro. Amanda, pode falar. Boa tarde, gente. Parabéns pela palestra. Vocês sabem que eu já sou admiradora de vocês. Eu queria dizer que a palestra foi bem completa mesmo. Acho que vocês abordaram bastante coisa interessante. Eu gostei muito que falaram da hegemonia, né, da questão de como a gente é influenciado pelas propagandas, a questão da nossa alimentação, né? Eu pensei muito na questão da pitaia, né, que é uma planta que ela não é nativa daqui. A gente tem uma pitaia cearense que é o mandacaru e ninguém come. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu acho, né, que assim, pelas minhas pesquisas, a carne, ela não é, tipo assim, essencial para você ter uma alimentação completa, né? E aí eu queria saber, assim, de vocês, assim, a carne, tipo assim, você se alimentar de carne, ela é essencial para você ter uma alimentação completa? Por exemplo, uma pessoa faz academia e aí ela vai dizer, tipo assim, que a carne é a coisa mais importante para ela ganhar massa muscular. E aí, como vocês abordaram várias questões, né, químicas, enfim, eu queria saber se, tipo, realmente, ou se tipo, questão, tipo, um mito social, tipo, é algo que é mais culturalmente. Assim, a carne, o pessoal fala que ela não é algo tão essencial, né? Porque você pode tá ingerindo, né, as proteínas que a carne ela vai transmitir, né, ela vai nos dar por meio de outros produtos, né, complementando com suplementos, por exemplo, né? Então eu acredito que a carne não seja tão importante, né? Principalmente a carne vermelha, né? Então tem vários outros ingredientes que vão estar suprindo, né, a proteína que a carne ela vai nos passar, né? Então, eu acredito que não seja tão importante assim. Inclusive, a gente tem tem várias frutas que podem ser utilizadas como carne, né? Como, por exemplo, a carne de caju, né? Que muitas pessoas não conhecem, mas é uma carne assim que muitas pessoas estão aderindo, né? A gente até fez um post no nosso Instagram de como do caju, né? Da carne do caju, né? E tem também alguns sites que falam, né? Como preparar essa, essa carne, né? Então é muito bacana, né? Você passar a ingerir outros alimentos, né? E você também tem um conhecimento desse alimento, né? O que ele vai estar, o nutriente que ele vai estar
repassando para a gente, né, para que a gente não tenha, como eu posso falar, que não falte, né, nenhum nutriente, que a gente esteja se alimentando de forma correta. E também é importante ter um acompanhamento nutricional, né, que vai ser muito importante nessa questão. Respondido a pergunta. Era mais sobre a questão de, por exemplo, como ela é de origem animal, né? Aí eu fiquei pensando, se não teria nenhuma deficiência nutricional, a questão, por exemplo, você ter uma origem, uma proteína de origem vegetal e uma proteína de origem animal. Aí eu queria saber se, tipo assim, ela é realmente essencial para, tipo assim, você ter uma alimentação completa, nutricionalmente falando, ou não. Mas eu acho que respondeu sim. Muito obrigada. Posso complementar? Pode. Eu não sou nutricionista, não sou médica, sou bióloga, mas como eu adotei na alimentação, eu retirei a carne da minha alimentação, já tem 2 anos, eu convivo, sim, com as perguntas que os médicos me fazem, né? Só falando ainda desse assunto que a Amanda colocou. Por exemplo, a minha médica, ela fica sempre consultando, sempre me pedindo para fazer exame de vitaminas do complexo B, especialmente, do complexo B. B12, B6 especialmente. Acho que B12 mais ainda. Porque a questão, eu acho, Amanda, não falando como nutricionista, né, que não sou, nem como médica, que não sou, mas apenas como uma vegetariana inicial, que começou a aprender sobre isso, mas acho que a questão não é a proteína. A deficiência nutricional não é proteica, porque você pode adquirir a proteína de outras formas. Mas a questão é a questão nutricional de vitamina, né? Por isso que eu estou dizendo, partilhando com vocês, né, que a preocupação da minha médica é manter a minha vitamina B elevada, porque B12, B6, eu acho, se não me engano, por conta que são de origem estritamente animal. E aí ela, caso veja deficiências nos meus exames de sangue, aí ela faz a suplementação da vitamina B, tá certo? E aí, não falo, só abri para falar sobre a que a Amanda falou, né, por experiência própria, né? Eu também faço hambúrgueres de feijão, de lentilha, de grão de bico, de beterraba. Eu faço hambúrguer de várias coisas e fica uma delícia, porque também eu tempero bem, eu coloco umas ervas e condimentos que dão um sabor também diferente. Então, eu nunca gostei muito de carne, que eu fui muito fã, então, mas também supre o meu paladar, né? Mas agora falando também da questão, né, do todo da palestra dos meninos, assim, primeiro parabéns, viu, Caio Dark. Eu sou muito fã, eu sou muito suspeita para falar, gente, porque eu sou muito fã desse grupo e desses meninos. Toda vida que a Márcia marcava reunião com eles, lá no nosso gabinete, eu sempre tinha que me meter na conversa. Eu sou muito metida, né? Porque eu gosto do que eles fazem, né? Eu admiro o que eles fazem. Aí eu dizia, ei, vocês já perguntaram lá na cantina se eles vendem comidas, assim, né? Alimentos mais, assim, integrais, coisas alternativas e tudo. Então eu vivia dando pitaco, assim, querendo me meter. Inclusive, uma vez eu perguntei lá na cantina dos Palmares e o cara falou assim, professora, a gente até já tentou, mas não tem procura. Eu digo, gente, uma salada de fruta, alguma coisa mais natural, menos de embalagem, né? E, professora, as pessoas não procuram. Eu digo talvez as pessoas estão tão acostumadas, né? Que na lanchonete não tem, que elas nem procuram mais, né? Eu até mencionei no chat aqui na aula que vocês falaram, assim, que na escola da minha filha, um dia eu esqueci de mandar que ela adora creme cracker, né? A creme cracker dela, e aí na cantina não tinha nada parecido, nada que pudesse substituir, porque ela é muito restritiva na alimentação dela, né? Assim, pelo paladar dela mesmo, né? E é difícil você inserir esses alimentos novos, né, na alimentação de uma criança. Isso é muito difícil. É uma cultura e eu sinto na pele, né? Por mais que eu coloque
que ela me veja com o meu prato cheio de alface, de tomate, de pepino, de ervilha, de não sei o quê. Por mais que ela veja isso, ela... Enfim, e a outra coisa que eu queria falar, a professora minha deixou oficial do AS. Eu fico só na vontade de ser do AS, né, minha gente? Só babando. Mas, e para finalizar minha fala, assim, eu queria dizer também que eu fiquei muito aqui, fiquei babando aqui, fiquei muito encantada, né, com a questão dessa interdisciplinaridade. Falou em algo interdisciplinar, me conquista. É mesmo que me dar uma flor, assim, mesmo que, né, porque eu adoro. Então, assim, eu até mesmo eu vejo, né, o trabalho de vocês, pegando tanto a parte do Caio como a parte da Dark, assim, um potencial muito grande de projetos em escola e divulgação desses projetos nas escolas, tanto no sentido da formação de professores, quando vocês falam elencam todas essas possibilidades de se trabalhar em sala de aula, né? E eu ainda adicionaria, eu não vi, eu até anotei aqui, eu não vi, mas eu adicionaria a questão da alimentação com a neurociência da educação, porque a questão da deficiência nutricional pode acarretar deficiências de aprendizagem, deficiências cognitivas e tal, né? Seria mais uma coisa para vocês adicionarem aí. Então, tem tanto essa questão da formação de professores, de como se trabalhar em sala de aula, como a questão que envolve toda a escola, toda a gestão da escola nessa alteração de cardápio, né? Na escola particular não tem a refeição que é dada, né? O aluno tem que levar ou vai comprar na cantina. Se for uma escola pública que a escola oferece, né, a refeição para a criança, geralmente as nutricionistas elas se preocupam muito com isso. Então, você encontra alimentação mais saudável nas escolas públicas do que nas particulares. E nas particulares, seria a questão de mobilizar e sensibilizar a gestão, os gestores, coordenador, diretor, coordenador, etc., dessa questão da cantina, né? De colocar um cardápio mais alternativo e mais saudável, elencando essas razões que vocês colocaram, né? Que vai desde a aprendizagem, a saúde, problemas de obesidade. Eu criei uma historinha em quadrinhos, eu ministrei uma disciplina de ensino de ciências para a educação infantil, e nessa disciplina eu criei uma historinha em quadrinhos que era falando sobre, na verdade, era falando de experimentação, a prática de determinação de amido nos alimentos, que vocês bem fazem, né, e sabem. Só que aí, no final, o que eu associei? Gente, além de falar de um experimento prático, né, de uma prática de alimentos, uma prática de ensino de ciências, tem a questão da contextualização, né? E aí eu associei a questão da quantidade de amigos nos alimentos e o surgimento de doenças como a obesidade, entre outras doenças, né? E aí, para o público infantil, da educação infantil, a gente tem que trabalhar mais o lúdico, aí o que eu sugeria lá para a turma, né? Eu digo, gente, então, assim, mostrar que a obesidade não é uma coisa feia, não é para a gente fazer bullying com quem é obeso, mas é uma doença como qualquer outra, que tem que ser tratada como qualquer outra doença. E a gente tem que respeitar as pessoas assim, né? E apoiar as pessoas a se cuidarem, porque não é questão só de estética, não é questão de saúde. Então, assim, eu queria parabenizar, eu queria mais uma vez dizer que eu torço muito para que o AS cresça cada vez mais, alcance cada vez mais as escolas, porque é uma temática muito importante, assim, base da sociedade mesmo. E eu fico muito feliz de tê-los aqui, como coordenação do ForBio, de tê-los aqui, e pena não poder abraçá-los, assim, e agradecer pessoalmente, em breve, né, gente? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Deixo a palavra aí para o Matheus convidar outras pessoas. Dando continuidade, o Hermógenes deixou uma pergunta no chat, que era perguntando se vocês fazem abordagem de plantas, né? Plantas não convencionais,
nas atividades de vocês? Assim, não, a gente não faz essa abordagem, né, relacionada, né? A gente até tentou uma vez fazer um folder, né, alguma coisa assim, abordando sobre, né, essa questão das plantas não convencionais, mas aí acabou que a gente não se aprofundou tanto e não chegou a conhecer, né, mas a gente não tem essa abordagem no projeto. Entendi. Mas é bem interessante também fazer. Na hora que ele mandou essa pergunta, eu estava pensando a respeito sobre essas plantas alimentícias não convencionais, que também é uma forma bem interessante de você abordar essa temática. Eu, durante um tempo, fui parte de um outro grupo e a gente trabalhava um pouco sobre punk. E foi interessante descobrir que, às vezes, o que é uma punk para mim, para outra pessoa, não é. Então, ajudar a trabalhar com essa questão de punk, eu acho que ajuda mesmo até no conhecimento da biodiversidade. Porque você trabalhar com alimentação saudável não é somente você trabalhar sobre saúde, mas é você também abranger, abrir esses conhecimentos, né, permitir que as pessoas, que os alunos tenham conhecimento a respeito, eu não sei se olho para cá, não sei onde é agora, tenham conhecimento sobre esses assuntos, né, sobre conhecer a biodiversidade vegetal que a gente tem, que ela é bem ampla, né, tipo, a base alimentar hoje em dia ela é restrita apenas em um grupo pequeno de plantas, né? Mas na verdade a gente tem várias e várias que a gente que existe a gente não conhece, ou então quando conhece uma coisa restrita então realmente ajuda, né? Possibilita isso. Eu acho que um exemplo seria tipo a pitaia que a Amanda falou, certo? Então assim a pitaia é amplamente, né? Meu Deus, pitaia. Só que, tipo, a gente tem o fruto do mandacaru, como a Amanda falou. Né? Então, tipo, é uma planta que as pessoas não conhecem, né? Que não é difundida, talvez porque as pessoas não conheçam, não saibam desse potencial dela, né? Então, assim, é uma forma realmente de ajudar no conhecimento da diversidade, né? Então, é atrelar a saúde com a diversidade, com o conhecimento da diversidade. E, só complementando, eu acho que, inclusive, no momento que a gente vive hoje, né, tipo, que né, a gente ficou trancado durante muito tempo, a gente vê que nas crianças, né, as mais pequenininhas, elas já foram meio que condicionadas a esse entendimento de que esse entendimento de mundo através da pandemia, né? Então assim trabalhar com a questão com a questão da alimentação, apresentar esses alimentos para as crianças ajuda até mesmo a elas entenderem que aqueles alimentos eles não são tipo originados só da geladeira ou originados do supermercado, né? Mas que eles têm a sua origem na natureza, que se eles forem, talvez, assim, a gente que é aqui mais do interior, a gente tem um acesso, um contato mais direto com lavoura, com plantação, essas coisas, né? Roçado, vamos falar logo assim. A gente tem um contato melhor assim. E assim, então, ajuda a entender que essas plantas, elas têm, esses alimentos, eles têm essa origem, né? E não que eles são, tipo, a tal fruta vem da geladeira, né? Porque elas são reais, elas existem no mundo real, na natureza, né? Não só no mundo real é, industrializado, digamos assim. Bem interessante. Só complementando o que o Matheus falou, né? É praticamente isso, né? A questão do PENAI, né? Ele aborda muito essa questão de trazer a alimentação da agricultura familiar para a escola, né? Por isso que tem uma certa verba, né? Vamos dizer assim,
que é destinada a fazer um tipo de contrato, né, com alguns agricultores da região, né, que essa escola se encontra, para que eles possam fornecer, né, o alimento para essa escola, né? Mas aí entra a parte do professor, né, que ele pode ir lá, né, naquela cantina e mostrar ao aluno que aquele alimento, da onde ele veio, né, como o Matheus falou, e que muitas vezes aquele alimento, né, foi fornecido por um pai de um aluno, e o aluno não sabe, né? Esse aluno, ele tem essa plantação em casa, né? E é muito bacana que os alunos tenham esse conhecimento da onde vem o alimento. Ajuda até mesmo na questão da valorização do conhecimento do próprio aluno, né? Porque o aluno vendo que, tipo, o professor está trabalhando sobre isso, tipo, eu conheço, na minha casa tem, e tudo mais, né? Então, assim, é todo um... Eu tô dizendo, não é só questão de saúde, é todo um contexto, assim, que realmente a minha cabeça explodiu com as várias possibilidades que existem por trás de se trabalhar a alimentação saudável na escola, na sala de aula, né? Tiveram alguns comentários aqui, deixa eu ver. Tá certo, professor, a gente fica. Isso, Amanda, humanizar as pessoas, né? Então, tem todo esse contexto, tem toda essa carga por trás de se trabalhar a alimentação, né? Pois é, pois é. Os meninos mandaram muito bem. Amanda não poupando biscoito para vocês. E realmente não tem o porquê poupar, né? Porque foi sensacional mesmo, tá? Bom, gente, se alguém tem mais alguma colocação, vocês querem, né? Alguns outros participantes querem fazer mais alguma consideração, né? O espaço está aberto. Se não, nós, né, já são 5h43. Foi um momento muito rico, né? E é isso, gente. Para as pessoas que estão aqui, que não tiveram oportunidade de participar, esses são os momentos públicos, né? As lives que a gente, do projeto FORBIO, Formação Continuada e Inicial de Ciências e Biologia, né? Nós promovemos. Uma das atividades que a gente promove, certo? Além da divulgação nas redes sociais, né? No Instagram, @FORBIO, underline ou ponto Unilab? Forbio.unilab. Forbio.unilab. Isso. Além disso, a gente também promove essa formação e os cursos. Então, assim, conferem, deem uma conferidinha lá na nossa rede social, né? @forbio.unilab, que a gente, né, vai vir com mais momentos como esse, ricos de discussão e construção para nós. Tá certo? Não havendo mais considerações, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, meninos, né, Caio e Dark, pelo aceite do convite de vocês, por vocês terem aceitado colaborar, né, nesse momento, que foi muito rico, muito, muito rico mesmo, de verdade. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, e obrigado a todos os demais participantes, né, que disponibilizaram esse tempinho aqui para a gente, para ter essa conversa bem, bem bacana. Tá certo? E fiquem de olho que nas próximas semanas nós teremos mais momentos como esse. Tá certo? É isso, gente. Professora, a senhora vai encerrar a gravação?